Bom, como os irmãos sabem, nesse mês nós estamos refletindo sobre o tema Diálogos com o Mundo. E na primeira quarta-feira eu falei sobre o que é uma cosmovisão. Não sei quem estava aqui ou quem de repente assistiu pela internet. A gente explicou aqui que cosmovisão nada mais é, de maneira resumida, de maneira figurada também, são os óculos que nós usamos para enxergar, para interpretar o mundo, para interpretar a realidade que nos cerca. Na semana passada o pastor Cício deu continuidade falando sobre como nós pregamos a mensagem do Evangelho de forma efetiva, coerente, de forma honesta, contexto, de forma que quem nos ouça compreenda essa mensagem de maneira perfeita. Ou seja, ele falou sobre como eu prego a mensagem do Evangelho de forma que quem me ouve possa compreender, entender e aceitar. Essas mensagens, se você não teve a oportunidade de assistir aqui presencialmente ou na semana passada através da transmissão, elas se encontram no nosso canal no YouTube, você pode acessar. Eu sempre falo aqui, vou repetir mais uma vez, nosso irmão Rodrigo tem feito um trabalho excelente, cortando as mensagens, e repostando elas para facilitar o acesso e até mesmo o compartilhamento. Às vezes tem uma mensagem que você acha interessante, compartilhar com um amigo, com um irmão, então isso facilita muito. E a gente sempre fala que é importante você ir lá, clicar no joinha, dar um curtir, porque assim o algoritmo do YouTube entende que aquele conteúdo é relevante, para outras pessoas. E hoje, meus irmãos, nós daremos continuidade à nossa série refletindo sobre o tema Atitudes ao dialogar com o mundo. E o texto que nós usaremos como base se encontra no livro de Atos, capítulo 17, mais especificamente do verso 16 ao verso 34. Eu vou ler aqui na versão NVI, o texto vai ser projetado nos slides. Se você quiser ler aí no seu celular, na sua Bíblia, se você trouxe ela impressa, fique à vontade, mas você pode acompanhar a leitura comigo aqui também. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos,
Alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Amém? Vamos orar? Pai, nós mais uma vez te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tuas misericórdias que se renovaram sobre a vida de cada um de nós, Senhor Deus, nesse dia. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, mais uma vez reunidos para adorar a Ti, para ter essa experiência de ter comunhão uns com os outros. Obrigado, Senhor Deus, por cada pedido de oração, por cada oração atendida. E obrigado pela tua palavra. Pedimos que através dela o Senhor fale aos nossos corações, que ela venha nos alimentar, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, trata da passagem de Paulo pela cidade de Atenas, né, e o seu famoso encontro aí com os filósofos epicureus e estoicos. São dois nomes estranhos, né, mas são duas escolas filosóficas muito conhecidas. Inclusive, o estoicismo tem estado muito em voga ultimamente, tem se falado sobre o estoicismo. Muitos livros, né, têm sido lançados acerca disso. E na época de Paulo eram duas escolas que estavam muito famosas, né? Na realidade, Atenas, naquele período, se dividia, em sua grande maioria, entre aqueles que seguiam o estoicismo e entre aqueles que seguiam o epicurismo. E nesse texto nós aprendemos que, ao dialogar com o mundo, é importante nós observarmos alguns pontos muito importantes. Assim como disse o pastor Miquel Del Rosário, a verdade importa, mas a forma como ela é apresentada também importa. Ou seja, é importante dizer a verdade? Sim, é importante pregar, falar a verdade. Mas a forma como essa verdade é apresentada também é muito importante. Então não basta eu dizer a verdade, eu tenho que saber como dizer. Sendo assim, nós vamos ver na mensagem de hoje algumas atitudes que devemos adotar ao dialogar com o mundo, adotar ao apresentar o Evangelho, atitudes que nós devemos ter ao evangelizar, para que assim como Paulo, nós possamos obter sucesso na nossa empreitada. A primeira atitude é ter um coração compassivo. Aqui, irmãos, é importante frisar que apesar de a NVI, a versão que nós lemos aqui, a nova versão internacional, apesar de certa forma ela suavizar o sentimento de Paulo com relação à idolatria encontrada em Atenas, porque ela diz o seguinte, que Paulo ficou profundamente indignado. Então, ela dá uma suavizada no que realmente o original diz. Por quê? No original, no grego, o termo usado é paroxino, que segundo o dicionário tem o sentido de ficar irado, desprezar ou queimar de raiva. Alguns comentaristas, inclusive, vão dizer que a expressão paroxino tinha conotações médicas e ela era usada para se referir a um ataque epilético. Então, Lucas, que além de historiador era médico, né, ou além de médico era historiador, depende da ordem que você prefira, não importa, talvez tenha usado esse termo de maneira proposital, de maneira figurada, obviamente, eu não acredito que literalmente Paulo estava tendo um ataque epilético, mas para mostrar o quanto a idolatria presente em Atenas incomodou Paulo. Ou seja, Paulo literalmente ficou enfurecido ao ver aquela situação. E não era para menos. Como um bom judeu monoteísta que era, como um bom fariseu que Paulo era, Paulo sabia muito bem que Deus agia de maneira severa contra a idolatria em seu próprio país. Paulo tinha experiência nesse sentido. E a idolatria é realmente um pecado gravíssimo, porque a idolatria é a tentativa de roubar a honra e a glória que pertencem somente a Deus. A idolatria é a tentativa do homem de criar um Deus à sua imagem e semelhança, ou seja, é uma inversão no sentido da ordem da criação. Porque quando nós voltamos para Gênesis, nós vamos encontrar descrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas a idolatria inverte esse sentido, porque a idolatria faz com que o homem crie um Deus à sua própria imagem. Por isso que em Atenas havia tantos deuses. Aliás, o nível de idolatria em Atenas era assustador. Só para termos uma ideia, segundo o historiador Plínio, havia mais de 30.000 estátuas de deuses, nas ruas, nos prédios públicos, ou seja, em toda a cidade. Por conta disso, um outro escritor chamado Petrônio afirmou que era mais fácil encontrar um deus em Atenas
do que encontrar um homem. Ele fala que era mais fácil você ver a estátua de um Deus do que você achar um homem. Você andava, via deuses, estátuas, mas você tinha dificuldade de encontrar um ser humano. Havia inúmeros templos, santuários, estátuas e altares espalhados por Atena. No Partenon, por exemplo, que era um dos maiores templos, né, daquele período, que inclusive ainda hoje existe as suas ruínas, havia uma estátua gigante de Atena, feita de ouro e mármore. Além disso, era possível encontrar imagens de Apolo, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Baco, Netuno, Diana, Esculápio e entre outros. Se você fizer uma pesquisa, você vai ficar assustado com a quantidade de divindades que havia, que os gregos adoravam. Ou seja, todo o panteão grego estava lá. Os gregos eram panteístas, nós falamos sobre isso na primeira mensagem. Em todo o panteão grego estava lá. E essas estátuas, elas eram lindas, eram construídas pelos melhores escultores, pelos melhores artistas gregos, e eram feitas do que havia de melhor em termos de matéria-prima, ouro, prata, marfim, mármore. Por isso Paulo se revolta. Paulo se revolta exatamente por isso. E a primeira atitude dele aqui não foi negativa, foi exatamente o contrário, foi tentar chamar a atenção das pessoas de maneira positiva. O verso 17 diz que por conta de sua indignação, Paulo discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante nesse texto, que é o verso 17. Quando diz que Paulo, por conta da sua indignação, discutia na sinagoga com os judeus, e o restante nós já vimos, discutir aqui não é brigar, tá? No nosso tempo, quando se fala de discutir, a gente entende que Paulo estava brigando com as pessoas. Não, discutir aqui é discursar, é falar, é debater um assunto. Debater também, muitas vezes as pessoas entendem que é brigar, mas não é brigar. Paulo não estava brigando, Paulo estava dialogando. Aliás, era uma prática muito comum entre os gregos. Então, Paulo ficou indignado e ele parte, então, para o diálogo. E olha que interessante, na sinagoga com os judeus, com os gregos tementes a Deus, na praça principal, todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Ou seja, repare que a compaixão de Paulo foi tão grande que ele iniciou uma estratégia que envolvia todos os tipos de pessoas. Por quê? Porque ele não escolheu a quem falar, ele falou a judeus e gregos temente a Deus. Locais variados, Paulo busca a sinagoga, Paulo busca a praça para falar contra o que estava acontecendo. E demorou dias, isso é muito importante. Demorou dias, não foi da noite para o dia. Paulo insistiu, investiu e por isso ele obteve resultado. Hoje pela manhã, quando eu voltava do café dos pastores com o pastor Cícero, a gente veio conversando sobre isso. Muitas vezes nós lemos um texto e a gente acha que a coisa aconteceu tudo num dia só. A gente vê ali a narrativa de Lucas, ela é de certa maneira resumida. Obviamente ele não registrou todos os detalhes que aconteceu ali, até porque não dava. E quando eu digo que ela era resumida, não quer dizer que ela é simplista. Porque Lucas, eu estava até conversando com a minha filha, Pamela, que é historiadora, né? Tem a formação, está fazendo um mestrado em História, e a gente estava falando sobre isso, cara, como que Lucas foi fera ao registrar os detalhes, tem tanta coisa em tão poucas palavras, como ele conseguiu ser profundo, né? E quando a gente olha para o texto, a gente percebe um pouco do que aconteceu aqui, e ele registra o quê? Que Paulo falou a todos os tipos de pessoas, em locais variados, e levou dias, não foi da noite para o dia. Isso já nos ensina, ao dialogar com o mundo, nós temos sempre que lembrar que às vezes vai demorar, nós temos que investir, que nós temos que ter uma estratégia, que nós não podemos escolher a quem falar, mas nós temos que fazer alguma coisa, e foi o que Paulo fez. E o que acontece na sequência? O burburinho gerado por ele, por Paulo, durante esses dias, foi tão grande que chamou a atenção dos filósofos epicureus e estoicos, que disseram: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos. E aqui eu quero chamar a sua atenção novamente para alguns detalhes do texto que eu tenho que explicar. Quando eles dizem o que está tentando dizer esse tagarela, quando eles chamam Paulo de tagarela, não é o nosso tagarela de hoje, que é aquele que fala demais. A palavra tagarela no grego é espermologos, se referia a um pássaro, um corvo, algo nesse sentido, que sai colhendo sementes em tudo quanto é lugar. Eles estavam querendo dizer que as ideias de Paulo, a filosofia de Paulo, aquilo que Paulo estava pregando, aquilo que Paulo estava defendendo, parecia um amontoado de ideias.
Paulo, você não é original, você está pegando coisas dali, você está igual o pássaro que pega semente aqui e ali, está sintetizando tudo, mas o seu pensamento é uma bagunça, é uma mistura de ideias. Então, era uma terminologia usada para se referir de maneira pejorativa. Eles estavam ofendendo a Paulo. Quem é esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estranhos. O que eles quiseram dizer com isso? Porque Paulo também usa aqui duas expressões no grego que para eles soavam como se ele estivesse anunciando outros deuses. Que é a expressão grega para o nome de Jesus. E para ele chamou muita atenção a palavra anástasis, que se refere à ressurreição. Aí grego gosta de deuses, né? Tinha mais de 30 mil estátuas. Opa, um casal de deuses novos? Queremos saber, queremos conhecer. Isso chamou a atenção. Então o que eles fazem? Eles convidam Paulo para discursar no Areópago. E o que era o Areópago? O Areópago era a famosa colina de Marte. Esse local ainda existe na antiga Grécia, é um local turístico hoje, né, aberto à visitação. Né? Hoje, curiosamente, um amigo meu que é guitarrista postou, a banda dele foi tocar na Grécia, e aí eu até mandei para ele no Stories, ele postou lá. Falei, cara, vou falar sobre isso hoje na igreja. E ele estava lá visitando exatamente esse local. E o Areópago era um local onde os pensadores, os intelectuais, se reuniam para discutir ideias. Por isso chamaram Paulo. Você quer falar aí, meu irmão? Então sai da sinagoga, sai da praça e vem para onde você tem que falar. Ou seja, Paulo chamou a atenção. Paulo começa falando na sinagoga, fala na praça, fala com todos, fala durante vários dias e conseguiu o que ele queria, chamar a atenção das pessoas. Ou seja, assim como aconteceu com Jesus, o engajamento de Paulo com a cultura religiosa daquela cidade foi alimentado por um coração compassivo, porque Jesus fez isso também. Jesus usava histórias, usava elementos culturais para poder ensinar, para poder falar. Paulo fala na sinagoga, como nós dizemos, fala na praça, fala com os judeus, fala com gregos e, finalmente, fala com os epicureus e os estoicos. E isso é algo que nos ensina muito. Portanto, se nós quisermos pregar o Evangelho de forma eficaz, se nós quisermos estabelecer um diálogo funcional, um diálogo onde haja, ida e volta, onde eu falo e as pessoas me entendam, que produza resultados, assim como Paulo conseguiu produzir, temos que adotar uma atitude de ter um coração compassivo. Porque muitas vezes, meus irmãos, vai demorar, muitas vezes tem que ter paciência, muitas vezes você começa a fazer um trabalho com uma pessoa ou em algum local, não vai ser da noite para o dia que você vai obter o resultado. Temos que ter uma estratégia e principalmente paciência. E não podemos fazer acepção de pessoas como Paulo fez. Devemos falar em todos os locais e quantos dias forem necessários. A segunda atitude que nós devemos ter é respeitar e desafiar. Como já foi dito anteriormente, Paulo ficou profundamente indignado com a idolatria ateniense. Porém, apesar disso, o que ele fez? Ele agiu com sabedoria, ele agiu com discernimento, ele demonstrou ter um coração compassivo, como nós vimos no ponto anterior. Apesar de notar que a cosmovisão deles, dos atenienses, acerca de Deus, estava totalmente equivocada, Paulo não chega com 2 pés na porta. Paulo não chega chutando tudo. Ou seja, Paulo não perdeu a cabeça, Paulo não surtou, Paulo não saiu ofendendo os atenienses, muito menos chamando eles de idólatras, por mais que eles fossem. E no seu discurso no Areópago, Paulo inicia o seu diálogo elogiando. Ele disse: vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. E na sequência, usa ali um ponto de contato para poder iniciar a pregação do Evangelho. E diz: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ou seja, o que Paulo faz aqui em primeiro lugar é manter uma atitude de respeito. Paulo foi respeitoso com o seu público. Paulo respeitou a busca deles pela verdade, porque havia da parte deles uma busca pela verdade. Havia da parte deles, e Paulo respeitou, por mais que eles estivessem equivocados nessa busca pela verdade. Paulo respeitou. O pastor Jonas Madureira costuma dizer que a cosmovisão de uma pessoa é suprarracional, ou seja, o que isso quer dizer? Está além da razão, não é algo apenas intelectual, ou seja, não adianta explicar de maneira matemática, você falar 2 mais 2 é 4,
e a pessoa vai falar: ah, sim, agora eu entendi. Não, não é assim que funciona. Não adianta você explicar, muitas vezes vai demorar para a pessoa entender, para cair a ficha. Não é que a pessoa é burra, não, muito pelo contrário, é porque há emoção envolvida, há coração envolvido, há sentimentos, há paixões. Nós vimos isso na primeira mensagem, como se dá a construção da cosmovisão de uma pessoa. E Paulo sabia disso. Paulo sabia disso e por isso ele inicia ganhando a atenção deles com elogio. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Chama a atenção os elogiando. E às vezes, meus irmãos, para nós, falta muito dessa sabedoria, dessa expertise de Paulo. Porque às vezes no nosso processo de evangelizar, ao abordar uma pessoa, nós queremos enfiar o evangelho goela abaixo da pessoa. A gente não dá tempo. Às vezes nós chegamos usando palavras duras e às vezes até ofendendo, idólatra, pecador. E aqui Paulo nos ensina que essa não é, definitivamente, a maneira correta de agir. Só que não para por aí. Paulo respeita, mas ao mesmo tempo os desafia. No verso 23 ele diz: andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo chegou lá e tinha, como eu falei, milhões de estátuas. Aí ele sai olhando, sai observando. As estátuas tinham nomes, mas tinha uma que estava escrito: ao Deus desconhecido. Conta-se a história que, muitos anos atrás, na Grécia, teve uma praga, muitas pessoas começaram a morrer. E Epimênides, um filósofo e tido como um profeta, solta uma ovelha, e essa ovelha se dirige exatamente ao altar do Deus desconhecido. Então essa ovelha é sacrificada e a praga para. Paulo sabia dessa história. Então quando Paulo diz: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu lhes anuncio. Paulo pega um ponto de contato da cultura deles. Agora, pensa comigo o seguinte: imagine o nível de curiosidade gerado por essa afirmação de Paulo naquelas pessoas. Os gregos eram politeístas, mais de 30 mil estátuas de deuses diferentes. E uma de um Deus desconhecido. Eles colocavam um Deus desconhecido porque podia ser que tinha um Deus que eles não sabiam, que tinha que adorar, que tinha que sacrificar. Então, deixa essa aqui para esse Deus. Essa era a ideia. Quando Paulo fala: esse Deus que vocês adoram, que vocês sacrificam, sem conhecer, esse é o que eu anuncio. Imagina a curiosidade deles. Como assim? O Deus que nós adoramos, você conhece? Então fale mais sobre esse Deus. Na sequência, agora, então, contando com a atenção de todas aquelas pessoas, Paulo então cumpre o seu objetivo inicial, que era anunciar o Deus verdadeiro. E você consegue perceber, meus irmãos, que foram dias até chegar nesse ponto? Paulo investiu tempo. E um detalhe muito importante, que não é um detalhe, né? Mas é algo que a gente tem que observar. A gente veio conversando sobre isso também, eu e o pastor Cício, pela manhã. Essa viagem de Paulo por Atenas não estava programada. Paulo estava vindo de Bereia. Na verdade, Paulo passa por Tessalônica, de Tessalônica passa por Bereia. Em Bereia rola uma perseguição e tal, e Paulo desce, vai para Atenas, e por isso que o texto começa dizendo o seguinte: enquanto esperava por eles em Atenas, esperava por eles quem? Silas e Timóteo. Paulo estava esperando por Silas e Timóteo, que tinham ficado em Bereia. Paulo fugiu porque a galera queria pegar Paulo. Essa viagem por Atenas não estava programada, mas chama a atenção o quanto Paulo estava preparado. Porque Paulo conhecia não só a cosmovisão da fé que ele cria, da fé que ele tinha, mas a cosmovisão dos atenienses também. Isso é muito interessante. Então, Paulo aqui nesse momento, voltando ao texto, Paulo já conta ali com a atenção dos epicureus, dos estoicos, de todas as pessoas que estavam ali. Ele começa então a falar do verdadeiro Deus. O teólogo Alain Miat diz que Paulo não adaptou o seu conceito de Deus às ideias dos filósofos, mas colocou perante eles a antítese completa entre o paganismo e o cristianismo. Ou seja, o que Paulo fez aqui? Paulo não negociou. Paulo percebeu que eles eram idólatras, percebeu que eles tinham uma ideia completamente equivocada do que era Deus. Mas Paulo não negocia. Paulo não faz adaptações na sua mensagem. Paulo começa a apresentar o Deus bíblico, o Deus segundo a cosmovisão cristã. É isso que ele começa a fazer. E o Alain Miat completa dizendo o seguinte:
sobre o discurso de Paulo. É um ataque frontal contra a cosmovisão grega. Ou seja, quando você para ler o que Paulo pregou, a partir do verso 24 até o verso 31, e você compara com o pensamento grego antigo, epicureu e estoico, você percebe que Paulo refutou pelo menos 25 ideias ali. É isso que ele fala. Então Paulo conhecia profundamente a cultura deles. É o que hoje um missionário faz quando ele vai para um país diferente. Ele tem que estudar a língua, ele tem que estudar a cultura, porque ele tem que saber como se portar. E às vezes a gente acha que isso é algo que só um missionário tem que fazer. O cara vai para a África, então ele tem que pesquisar a cultura, a língua e os costumes daquele povo. Não, nós temos que fazer isso também. Quando vamos evangelizar, temos que ter essa mesma atitude. Paulo os respeita, já falamos disso, mas ao mesmo tempo não deixa de apresentar o evangelho em sua essência. E apesar de nós não termos tempo para analisar com calma aqui o discurso, eu gostaria de poder fazer isso levaria muito tempo, aí o pastor Flávio ia puxar minha orelha, com uma leitura calma, que eu inclusive te incentivo a fazer depois em casa. Leia o capítulo de novo com calma. Com uma leitura calma você vai perceber que Paulo se baseou nos 4 pilares da cosmovisão cristã que nós falamos na primeira mensagem. Você vai ver no discurso de Paulo, criação. Você vai ver no discurso de Paulo, queda. Você vai ver no discurso de Paulo, redenção. Você vai ver no discurso de Paulo, consumação. Paulo fala sobre esses 4 pilares. Está ali, no discurso dele. E o que nós aprendemos aqui com Paulo é que ao dialogar com o mundo, devemos respeitar as pessoas e ao mesmo tempo desafiá-las a repensarem suas cosmovisões, apresentando a narrativa bíblica. Quando nós tivermos a oportunidade de evangelizar alguém, é assim que nós devemos agir. Falar com respeito, não ofender, respeitar a busca daquela pessoa pela verdade, ou até mesmo a não busca, porque às vezes a pessoa não está nem buscando, mas respeitar a cosmovisão dela e apresentar a verdade, o evangelho, a cosmovisão cristã, no sentido de desafiar essas pessoas a repensarem o que elas pensam. Devemos nos esforçar para mostrar aos que nos ouvem que nós respeitamos as suas posições, mas ao mesmo tempo, de forma gentil, conduzir o diálogo na direção da palavra de Deus, da esperança que nós temos em Cristo. Isso tem sempre que ficar claro. O que deve nos nortear é a narrativa bíblica. É aquilo que a palavra de Deus nos fala. E a terceira atitude que nós devemos ter é: prepare-se para diferentes reações. Por quê? Assim que Paulo finaliza o seu discurso, ele recebe 3 tipos de reações. Em primeiro lugar, uns escarneceram. O verso 32 vai dizer o seguinte: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, a parte A do verso. Ou seja, tudo ia bem no discurso de Paulo, até o momento em que ele fala da ressurreição dos mortos. E isso tem um porquê. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma. E por influência do filósofo Platão, eles tinham uma mentalidade dualista, ou seja, na mentalidade deles, a matéria, portanto, o corpo, é mau. E o espírito é bom. Nesse sentido, o corpo era visto por eles como uma espécie de prisão da alma. A alma estava preso no corpo. E essa libertação da alma do corpo só acontecia com a morte. Então a pessoa, para eles morrer, era bom. Era uma libertação, porque a alma se libertava dessa prisão da matéria que era o corpo. Por isso, para eles não fazia sentido Paulo falar de ressurreição. Quando Paulo fala de ressurreição, ele fala assim: como assim, esse cara está maluco? Logo no momento em que a alma ela é liberta, né, da escravidão do corpo, vai voltar de novo, esse cara está pirado. E por isso alguns zombaram de Paulo. E o mesmo acontece em nossos dias. É muito comum algumas pessoas zombarem ao ouvir a pregação genuína da palavra de Deus. E quantas vezes nós temos medo, vergonha, receio de falar, de pregar e de ser chacoteados? Paulo aqui nos ensina que não devemos temer isso, porque nós vamos contar com zombaria. É uma das reações que nós temos que esperar. Nem todo mundo, ao ouvir a mensagem do Evangelho, vai aceitar. Alguns vão rir de você, vão te ridicularizar, vão fazer piadas. Mas nós não devemos ligar. É o que Paulo faz aqui. Justo Gonzalez, um grande teólogo e historiador cristão, diz que
A verdadeira proclamação do Evangelho não deve ser medida apenas por seus resultados, mas também e acima de tudo por sua fidelidade. Foi o que Paulo fez. Paulo foi fiel na proclamação do Evangelho. Paulo foi fiel. E o que o Justo Gonzalez fala aqui é uma grande verdade. A verdadeira proclamação do Evangelho não deve ser medida apenas por seus resultados. Não devemos olhar para resultados. Preguei, quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas levantaram a mão? Quantas pessoas vieram à frente? E por aí vai. Não podemos medir o sucesso da pregação do Evangelho por isso. Por questões visíveis. Mas sim pela fidelidade. Se o Evangelho é pregado de maneira fiel, já teve sucesso. Até porque o restante não depende de nós, depende do Espírito Santo. E assim como diz o Hernán Dias Lopes, há muita pregação bem sucedida de um falso evangelho hoje em dia. Tem muita pregação, entre aspas, bem sucedida de um falso evangelho. Muitos púlpitos hoje têm pregado um falso evangelho e têm angariado seguidores. Isso não quer dizer nada. Muitos têm inclusive um entendimento equivocado de que um bom pregador é aquele que atrai grandes multidões. Um bom pregador é aquele que atrai seguidores. Um bom pregador é aquele que no seu Instagram, no seu canal do YouTube, tem muitos seguidores, tem muitas curtidas, independente do que é pregado. Mas nós não devemos pensar assim. E Paulo aqui confirma isso. Paulo aqui foi simpático com os seus ouvintes, mas não deixou de denunciar o erro. Não deixou de apontar a necessidade de arrependimento. Ou seja, Paulo não negociou a verdade com a intenção de agradar o seu auditório, o que muitos fazem hoje. Então, nós temos que estar preparados para essa reação. Muitas vezes, ao pregar o Evangelho, as pessoas vão escarnecer, vão zombar. Mas existe outra reação que as pessoas têm ao ouvir a mensagem. O verso 32, na parte B, vai dizer o seguinte: outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Ou seja, outro grupo deixou para depois a decisão que era urgente. Eles disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Ou seja, não decidiram. E não decidir é decidir. Não tomar uma decisão é, na verdade, tomar uma decisão de não fazer nada. Eu falo isso direto com a minha filha mais nova, a Poliana. Pai, eu não sei o que fazer. Eu não sei qual decisão tomar. Eu falei, então se você ficar assim, você já tomou uma decisão. Porque não decidir é, na realidade, uma decisão. Muitos fazem isso hoje em dia. Essa mesma atitude se repete. São muitos que após ouvir a palavra de Deus, numa postura de indiferença, deixam a decisão para depois. E para depois, e para depois de novo. E eu vou te falar, isso não quer dizer, não se refere só a aceitar Cristo como único e suficiente Salvador, não. Que era o caso aqui dos epicureus, dos estoicos, dessas pessoas que deixaram para ouvir depois. Que falaram para Paulo, Paulo, a esse respeito aí, nós vamos te ouvir depois. Hoje essa atitude se repete muitas vezes dentro da igreja. No processo de discipulado, quando nós ouvimos a palavra, num sermão, numa pregação, quando nós ouvimos um ensino, numa aula de EBD, ou em qualquer lugar, Deus fala conosco, nós sabemos, Deus toca na ferida, Deus aponta o erro, aponta a necessidade de arrependimento, mas nós empurramos a decisão de mudança para depois. Nós deixamos a decisão de arrependimento para depois. A gente entende, mas a gente fala assim, depois eu mudo. Depois eu falo, depois eu faço, depois eu altero isso aqui, depois eu corrijo. E existe uma terceira reação que nós devemos esperar ao pregar o Evangelho, que é o que vai falar no verso 34b. Que vai dizer o seguinte: alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então, enquanto uns escarneceram, outros adiaram a decisão, outros creram. O verso 34 fala exatamente disso. E o texto cita inclusive alguns nomes. Dionísio, membro do Areópago, ou seja, era alguém importante, fazia parte daquela sociedade, daquele grupo de intelectuais, né? Era alguém que provavelmente era alguma autoridade, porque Lucas cita, não é à toa. E também uma mulher chamada Dâmaris. Ou seja, a pregação do Evangelho nunca é ineficaz.
A palavra de Deus nunca volta vazia. Por mais que não saibamos exatamente qual será o seu efeito, qual será o seu resultado, devemos obedecer à grande comissão e pregar em tempo e fora de tempo, como Paulo aconselha ao seu discípulo Timóteo. Devemos falar, devemos pregar, e é Deus que faz a obra. E para finalizar, com Paulo nós aprendemos que mesmo sendo chamados de tagarelas, mesmo sendo zombados, devemos anunciar a verdade. Pois sempre terão aqueles que vão dizer: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Mas haverá também os Dionísios e as Dâmares que vão se converter, que vão crer. Além disso, com Paulo nós também aprendemos que podemos pregar a verdade usando um ponto de contato cultural sem ofender. Lembre-se disso, meu irmão. Quando você for pregar a mensagem, lembre-se que você pode pegar um ponto de contato da cultura, daquilo que a pessoa crê, para a partir dali apresentar o evangelho para a pessoa. Com Paulo nós aprendemos que o evangelho não precisa de adições, não precisa de subtrações, podendo ser pregado em toda a sua essência e naturalmente vai produzir discípulos e opositores. Esteja preparado para isso. Não seja inocente ao achar que você vai pregar o evangelho e as pessoas vão aceitar. Se aceitar, amém. A glória não é sua, a glória é de Deus. Se não aceitar, a responsabilidade da pessoa que ouviu a palavra e não aceitou. E com Paulo, por último, nós aprendemos que a pregação não está fundada em pensamentos filosóficos, não está fundada em oratória ou em qualquer outra ferramenta, mas sim nos 4 pilares: criação, queda, redenção, consumação. Por quê? Produz um bom entendimento da natureza humana, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, sempre tenha em mente isso, ao apresentar o evangelho. Procure lembrar desses 4 pilares. Criação. Deus nos criou perfeito, nos criou a sua imagem e semelhança, criou o homem como a coroa da criação, mas o homem errou, o homem pecou. Mas Deus já tinha um plano preparado, que era redimir o homem do seu pecado através de Cristo. Cristo veio, morreu por nós, derramou o seu sangue, nos salvou, nos justificou e um dia voltará para nos buscar. Isso que nós temos que fazer ao apresentar o evangelho. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar e na sequência eu estarei fazendo a bênção pastoral. Esse tipo de palavra é um tipo de palavra que leva a gente à reflexão. Talvez você não vá refletir tudo hoje, mas que Deus, através do seu Santo Espírito, possa continuar falando ao seu coração durante os dias que seguirem. Amém? Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Deus, por essa série. Obrigado pelo privilégio de poder refletir sobre um tema tão importante. Às vezes parece complicado para nós entender. São muitas informações, muitos termos, mas o principal aqui, nessa mensagem de hoje, é entender que existem algumas atitudes que nós devemos adotar ao pregar o evangelho. Pedimos que o teu Santo Espírito possa nos conduzir a isso, a adotar essas atitudes e que através delas nós possamos obter resultados que o apóstolo Paulo obteve. Mas que se não obtivermos também o resultado esperado, que possamos entender que é o Senhor que gera o querer e o efetuar, que é o Senhor, através do teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que nós somos apenas proclamadores da tua palavra. Então que nós possamos, assim como Paulo aconselhou ao seu amado discípulo Timóteo, pregar em tempo e fora de tempo, aproveitar todas as oportunidades para falar do teu amor, crendo que a palavra nunca volta vazia, que ela é como uma semente e que no tempo oportuno ela gera os seus frutos. E agora que a graça soberana de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja e com toda a igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.